este autocarro gratuito e sem bilhete. E esta semana no Portugal em Direto vamos olhando para o espírito empreendedor da região. Ontem demos-lhe a conhecer uma empresa algarvia que inovou na área da informática e que em tempos de crise consegue crescer. Hoje vamos ficar a conhecer melhor uma estrutura que ajuda quem queira tentar fazer o mesmo. O CRIA, assim se chama o Centro Regional para a Inovação, é um organismo que nasceu na Universidade do Algarve e que há já alguns anos ajuda de forma gratuita quem queira aventurar-se num negócio próprio. No CRIA ajudam, por exemplo, a elaborar o projeto, a fazer estudos de mercado e até na procura do financiamento, e seja por necessidade ou por oportunidade. As ideias não têm faltado na região algarvia. Aliás, a crise parece mesmo estar a aguçar o engenho. Hugo Barros é o coordenador do CRIA e é o nosso convidado hoje no Portugal em Direto. Hugo Barros, em primeiro lugar, obrigada por ter vindo até aqui aos nossos estúdios. O pretexto desta conversa, e também porque esta semana aqui no Portugal em Direto temos dado algum destaque a empresas que de alguma maneira têm criado emprego e têm conseguido inovar apesar dos tempos de crise, seria talvez interessante perceber até que ponto este Centro Regional para a Inovação do Algarve, que está agregado à Universidade do Algarve, tem conseguido ajudar nesse caminho e nessa tarefa. Começo por lhe perguntar se em tempos de crise o espírito empreendedor se mantém ou se é afetado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado a nós, pessoalmente, à Universidade do Algarve. E respondendo muito rapidamente e diretamente à questão, penso que sim. Portanto, tem havido, sem dúvida, uma alteração do paradigma, mas que tem havido muita gente com ideias de negócio muito interessantes, naquilo que nós chamamos de empreendedorismo não só de necessidade, mas o empreendedorismo de oportunidade, nestas alturas, e, portanto, com ideias muito inovadoras e muito interessantes para a região. E significa que aquela máxima de necessidade faz o engenho é verdade? Neste caso, penso que se aplica. Portanto, neste momento vemos um bocadinho de situações muito diferentes. Portanto, infelizmente, cada vez há mais pessoas qualificadas que ficam no desemprego. Portanto, o empreendedorismo tem vindo a ser promovido também como uma oportunidade. Portanto, eu acho que é importante não tentar identificar a forma de salvação de todos os males, porque de facto tem riscos associados e são necessárias, além de competências técnicas, competências pessoais e sociais para ser bem sucedido, mas cada vez mais há a percepção de que a valorização das competências com vista à criação do próprio posto de trabalho ou a soluções inovadoras é cada vez mais uma solução. E quer as empresas, quer os empreendedores, penso que estão a atuar muito nesse sentido. Nós temos vindo a registar um número crescente de pessoas que nos contactam. Eu penso que não será só pela situação atual, será também, com certeza, pelas próprias relações. O CRIA começa a ser mais conhecido, as nossas relações com os municípios, claramente no eixo onde nos encontramos com o município de Faro e com outros com quem trabalhamos, e, portanto, há cada vez mais uma relação de parceria entre todas estas entidades, tentarem trabalhar para o bem do cidadão, com vista a apoiar ideias de negócio e projetos interessantes e inovadores, e, portanto, cada vez mais temos, além da atitude proativa, na atitude reativa de receber pessoas, cada vez somos mais contactados por empresas que querem inovar, que querem consolidar uma relação com a Universidade do Algarve para a integração de conhecimento, para o aumento da sua competitividade, para novos serviços e produtos, como ao nível dos jovens licenciados com ideias de negócio que pretendem implementar no mercado, com empreendedores da região que, ou com ideias de negócio inovadoras, ou que ficaram desempregados e veem agora uma oportunidade forçada, claro, mas de começar a sua própria ideia de negócio. Portanto, de facto, tem havido não um decréscimo, mas talvez um decréscimo de solicitações e de contactos. E essas solicitações dão-vos a conhecer um padrão diferente? Ou seja, as pessoas que hoje vos contactam têm um perfil diferente daquelas que vos contactariam há alguns anos atrás? É verdade que é mais abrangente. Portanto, nós sempre tivemos, dentro da região e da universidade, sempre foi possível encontrar um padrão maioritário naquilo que são os contactos que nos são feitos. Sem dúvida, ao nível do turismo. A região é uma região muito turística e, portanto, muitos dos projetos empresariais, muitos deles passam sempre por uma ótica de turismo. E nota-se que é uma área muito procurada e que assume uma grande relevância na região. Ao nível das competências internas da Universidade do Algarve, quer das solicitações para com a Universidade, quer do conhecimento que sai da Universidade, eu posso dizer que as ciências do mar e tudo o que está relacionado às ciências do mar é sempre uma área core, porque de facto neste momento vivemos numa altura em que o mar tem uma situação particularmente interessante e é alvo de uma atenção especial, mas de facto sempre houve
sempre houve muita coisa interessante a acontecer à volta do mar. Cada vez mais, pois, o que também nos somos solicitados é que nos aparecem muitas pessoas que trabalham com o IFP, que recentemente ficaram desempregadas, que têm ideias de negócio talvez um pouco menos inovadoras ao nível disruptivo, mas com um conceito de mercado muito interessante. Com um sentido prático mais apurado, nesse caso. Sem dúvida, para responder muito claramente a necessidades próprias. Portanto, as alturas de crise são más, mas por norma também são alturas de reconfiguração e, portanto, muitos deles aproveitam agora para novas oportunidades de negócio em áreas que há pouco tempo não nos eram procuradas. Por exemplo, que exemplo nos pode dar nessa? Por exemplo, neste momento, cada vez mais há uma acessibilidade de serviços para pessoas que estão numa fase precária. Portanto, situações que têm a ver com falta de liquidez, com serviços destinados a públicos mais idosos, mais jovens, as famílias têm muito pouco tempo, com as limitações é necessário encontrar soluções e, portanto, cada vez mais isso também também resulta em oportunidades de negócio, mais uma vez, de oportunidades que são identificadas, quer pelo próprio momento em que vivemos, quer pela legislação que continua a sair, portanto, é sempre possível ver das duas maneiras, portanto, é um risco, sem dúvida, mas também é uma oportunidade que se abre muitas das vezes. E como é que vocês, no CRIA, podem ajudar essas pessoas que vos procuram? Em concreto, o que é que podem fazer? O CRIA tem desenvolvido uma atividade no sentido do apoio desde a concepção da ideia, como nós costumamos dizer, até aos primeiros cheques. Portanto, a nossa ideia e o nosso intuito é apoiar o empreendedor e o projeto empreendedor desde a sua gênese, passando por todas as fases que serão necessárias, independentemente do setor. Portanto, será sempre necessário consolidar um plano de negócios, uma boa equipa de negócio, uma boa equipa de trabalho. Será sempre necessário identificar fontes de financiamento, apoiar os promotores na busca e consolidação dessas fontes de financiamento, que hoje em dia é sempre um problema, muito pela limitação da banca, mas que felizmente ainda existem oportunidades. As redes internacionais são algo cada vez mais algo cada vez mais valorizado. Os negócios não começam localmente, mas devem ser pensados internacionalmente, e portanto não serve tentarmos não querer ir para o concorrente, porque ele acaba por vir ter connosco. Portanto, as redes, o trabalho de internacionalização que o CRIA tem feito e a Universidade do Algarve tem feito, são aqui muito interessantes para os empreendedores, que muitas vezes são uma porta de entrada facilitadora em mercados internacionais. E, portanto, como lhe digo, desde a concepção da ideia de negócio até à localização, o apoio no financiamento, primeiras vendas, a internacionalização da empresa, nós tentamos apoiar os empreendedores e as empresas em todas as fases do processo e naquilo que conseguirmos, claro. E essa ajuda é gratuita? Sim. Nós somos uma divisão da universidade, portanto somos uma entidade pública, nós não somos uma entidade de consultoria. Existem alguns serviços que, dada a sua potencial duplicidade no mercado, portanto, que poderíamos estar a fazer concorrência, por vezes são pagos, existe um custo associado, mas todo o processo para um jovem empreendedor, para uma jovem empresa que se pretenda implementar, não tem custos associados. Portanto, resulta da nossa atividade e do trabalho de abertura que a universidade tem feito para com a comunidade. E vai muito tempo entre esse primeiro passo de entrar em contacto convosco até ao tal cheque pronto que falava? Aí, possivelmente, a altura atual não será a melhor, mas nós temos um pouco exemplos de tudo. Portanto, temos exemplos de empresas que, pela sua própria tipologia, são criadas e, possivelmente, uma semana depois pode haver faturação. Temos aquilo que são empresas talvez um bocadinho mais disruptivas, que necessitam de um scale-up da investigação para o mercado, que necessitam de consolidação, validação de mercado. Portanto, possivelmente poderão chegar aos 2, 3, 4 anos até a primeira validação e até aos primeiros cheques. Imaginemos o caso de alguém que tem uma boa ideia, mas que realmente não sabe o que fazer. Vocês acompanham também nesse processo mais burocrático, vamos lá, de preencher papéis, de enviar candidaturas? Sim, sem dúvida, e penso que de facto esse é um dos trabalhos que será bastante interessante para o empreendedor. Portanto, mais uma vez, o CRIA é uma divisão da universidade e, portanto, nós estamos inseridos na universidade e, portanto, trabalhamos muito com a matéria-prima que a universidade nos permite e, portanto, se calhar aí possivelmente temos uma situação um bocadinho mais privilegiada, porque estamos num centro de conhecimento e, portanto, trabalhamos com recursos humanos qualificados e com ideias bastante inovadoras por norma. Em Portugal, eu penso que nós neste momento temos uma situação, apesar da crise e das limitações, é possível identificar fontes de financiamento. Nós sabemos que a banca está mais limitada neste momento, quer a nível do custo, quer a nível do acesso
às fontes de financiamento e ao capital, mas de facto nós temos o CREN, temos o PRODER, temos o PROMAR, são programas específicos para áreas, para a agricultura, para a pesca, para a inovação, que nos permitem alavancar financeiramente as novas empresas para os investimentos que necessitam. E isso são instrumentos que, sem a vossa ajuda, seriam difíceis muitas vezes de conseguir chegar lá? Eu penso que sem a nossa ajuda seria bastante mais difícil. Os empreendedores com certeza terão uma resposta mais clara, mas aí concordo perfeitamente com o que dizia há pouco, que de facto por vezes são linguagens muito fechadas, muito duplicadas, com muita informação acessória. Por exemplo, existem orientações, depois existem os regulamentos, depois as orientações de gestão, técnicas, existem regras escritas, regras não escritas. Portanto, existe um trabalho de otimização que vai sendo feito pelas entidades que trabalham com isso todos os dias, neste caso o CRIA, que penso que será um apoio, claro, para os empreendedores que estão a começar, porque permite evitar duplicação de erros, permite perceber logo ao início o que é possível, o que não é, fazer um enquadramento muito mais cuidado e depois apoiar em todo o processo. E ainda há muito por inventar, ou já está quase tudo inventado? Eu penso que há muito por inventar. Nós... dia a dia somos enfrentados com coisas que vão completamente de encontro, contrariamente àquilo que é o sentimento nacional neste momento. Nós vamos aos centros de investigação e por vezes damos-nos com investigação que está a ser feita, com resultados que estão a ser gerados, que são do melhor que se faz internacionalmente. Damos-nos com pessoas, recursos humanos altamente qualificados, com redes em todo o mundo e, portanto, com coisas muito interessantes a serem desenvolvidas, portanto, com empresas, jovens empreendedores que criam, dinamizam. Cada vez mais os empreendedores também têm uma visão mais aberta, mais internacional do que se passa lá fora, e é possível e conseguem enquadrar aquilo que conhecem na economia nacional e no que é um produto transacionável e desejável a nível internacional. Portanto, eu acho que sim, cada vez mais estamos atentos e abertos à criação de novas oportunidades. Eu penso que há boas ideias com muito poucos recursos. Dos projetos que têm neste momento em mãos, um que se recorde que possa ser curioso por ser simples e rentável e outro que possa ser assim mais elaborado? Dou-lhe um exemplo. Nós temos uma spin-off da Universidade do Algarve, foi a primeira spin-off assente em licenciamento de tecnologia e de conhecimento da Universidade do Algarve, que trabalha numa área relacionada com a saúde e, portanto, tudo o que consegue-se compreender que tudo o que seja investimento feito na área, o time to market o investimento é extremamente elevado, será necessário validação, será necessário testes, será necessário investimento em equipamento próprio. Portanto, ou seja, dos tais projetos mais a longo prazo. Exatamente. Portanto, são um projeto que possivelmente necessita de investigação adicional, de ser testado, de ser corrigido, de haver investimento muito específico e, portanto, terá um prazo bastante alongado. Temos outras ideias de negócio bastante interessantes de alunos que, muitas das vezes, temos um exemplo agora prático de um aluno que terminou a sua tese de mestrado numa área que adora, que gostou, trabalhou manhã e noite naquilo, e chegou ao final e percebeu, se calhar isto é um produto de mercado e, portanto, tentado trabalhar com o CRIA, fez um bom plano de negócios, tem sido apoiado, efetivamente teve um apoio da Cotec, portanto, isto está neste momento a avançar, também tem alguma investigação associada, mas que são projetos que dão muito gozo, são muito interessantes no sentido de ver que, embora existam uns que possam demorar mais tempo, há outros que, com trabalho e com perseverança, de pouco tempo temos muitos bons resultados para mostrar, portanto, é muito interessante por aí. E há quem desista? Eu penso que é natural também, portanto... Mas desistem porque naturalmente o projeto não é viável. Sim. E percebem isso? Ou porque demora muito tempo e às vezes não há esta paciência? Um bocadinho de tudo. Portanto, existem situações em que a própria situação económica mudou e o que era interessante, economicamente viável o ano passado, possivelmente já não será agora. Existe uma questão de timing, portanto, a economia também muda muito rápido em certos setores, portanto, o que seria interessante há 6 meses pode já não ser agora. Existem situações em que o promotor é excelente tecnicamente, mas que se calhar não tem a ótica ou não pretende vir a ter a ótica de um empreendedor, que tem que se preocupar com salários, com não receber, sem fins de semana, portanto, é uma ótica muito especial.
E temos outros projetos que simplesmente acabam por se diluir, porque se calhar a pessoa encontrou, isso possivelmente hoje em dia, feliz ou infelizmente acontece, em que a pessoa tem um projeto de negócio, mas entretanto consegue arranjar emprego e, portanto, conseguir uma outra solução e desenvolve-se muito por aí. Temos um bocadinho de tudo. Eu posso lhe dizer que nós, desde 2005, em que o CRIA começou a trabalhar mais a sério e mais profundamente nesta questão, temos à volta de 45 spin-offs e startups criadas, de conhecimento gerado na Universidade do Algarve. Já agora explique-nos, as spin-offs são empresas que Sim, partem... Os spin-offs são empresas que resultam de investigação que é feita nos centros de conhecimento da Universidade do Algarve. E que depois saltam para o mercado, digamos assim. E que se implementam no mercado, exatamente. São, por norma, empresas dinamizadas por empreendedores e por pessoas altamente qualificadas e sempre com produtos muito inovadores, porque, por norma, vêm identificar um nicho de mercado muito específico e uma necessidade de mercado muito específico. Portanto, entre este tipo de empresas, temos à volta de 45 desde 2005, que da última avaliação que fizemos no início deste ano, portanto, eu penso que existe uma taxa de sucesso à volta de 75%, ou seja, 75% destas empresas continuam no mercado, continuam a faturar, umas estão a crescer mais, outras estão a crescer menos, dependendo do setor da atividade, mas penso que é interessante para o momento em que vivemos. E, no geral, quantas pessoas é que terão já ajudado ao longo de todos estes anos? Tem essa estatística feita? É um pouco difícil de quantificar. Nós começámos há pouco com o processo de gestão da qualidade e, portanto, é-nos possível identificar que em 2011 recebemos e apoiámos cerca de 96, 100 empreendedores com projetos empresariais. Como lhe digo, depois há uns que acabaram por cair, há outros que estão em fase de arranque. Eu penso que em 2011 foi à volta de 100 projetos que nós apoiámos. E depois temos todas aquelas pessoas que nos entram pela porta, com quem nós falamos diretamente, que há uma primeira e uma segunda reunião, que possivelmente andará nas 50, 60 por mês. Se tivermos em consideração todas as pessoas que têm a ver com o empreendedorismo, com a propriedade intelectual, com o registro de marca, portanto, eu penso que há dinâmica e tem havido um interesse demonstrado pela comunidade. E a comunidade começa a ter essa capacidade que falava há pouco de olhar para o mercado e perceber que há coisas que estão esgotadas e há outras onde tem que se inovar, ou ainda está o Algarve muito virado para esse conceito de ser uma região que vive de serviços, neste caso em concreto, relacionados com o setor do turismo? Eu acho que nós temos uma situação muito forte na área do turismo e, portanto, um setor turístico muito importante e, portanto, é inevitável que haja aqui um período de adaptação e que não seja fácil. Penso que cada vez mais o que acontece é, como estava a dizer, é que as empresas começam a alertar para que o turismo é o nosso motor, tudo bem, mas é necessário inovar no turismo, é necessário inovar nos serviços, é necessário inovar não só na indústria, recuperar algum conhecimento e algumas competências que existiam noutros setores, e eu penso que, com todas as limitações da região e do país, mas que isso nota-se coisas interessantes, portanto, e estão coisas interessantes a ser feitas. Empresas que se estão a adaptar, que estão a identificar nicho de mercado mais interessantes, que estão a perceber por onde é que podem ir ou não, e que muitas delas estão a vir à universidade e aos centros de conhecimento porque identificam que é a forma de inovar, é a forma de incorporar conhecimento e que só assim se conseguem diferenciar nos mercados nacionais e internacionais. Mas se alguém não tiver essa ideia inicial, Hugo, adianta procurar-vos ou vocês... Eu penso que sim. Portanto, existe muita informação que, por vezes, para quem não é da área, não é conhecida e que é possível trabalhar no sentido de estudar, perceber onde é que ela está e tentar encontrar padrões. Eu penso que pessoas que tenham interesse em desenvolver algo numa área inovadora ou trabalhar numa área específica, nós teremos essa capacidade. A universidade, enquanto centro de conhecimento, gera muitos relatórios, gera muita informação sobre os setores económicos. A própria comunidade civil e as entidades públicas têm muita informação nesse sentido. Por vezes, como Ou seja, é possível ao Algarve saber onde é que deveria ter mais gente a investir neste momento? Há áreas estratégicas e existe efetivamente estudos onde é possível identificar algumas necessidades e, portanto, como diz, se algum empreendedor, se algum interessado puder ter interesse nessa área, nós estaremos disponíveis para fazer. Portanto, como dizia logo no início, portanto, há muita informação que está escrita de uma forma muito fechada, que é muito difícil de analisar, que há muita duplicação de informação. De facto, isso existe. E, portanto, um dos nossos passos deverá ser, um dos nossos apoios
deverá ser simplificar esses processos para alguém que quer investir, porque não só falamos de investimento, por vezes o licenciamento é um dos casos que nos passa muito pelas mãos, que por vezes é fácil, não é fácil, mas é possível encontrar fontes de financiamento acessíveis para aquilo que pretendemos fazer, mas temos de ter presente que o processo de licenciamento, o processo legal, saber quem são as instituições, as entidades que tratam de cada processo, é importantíssimo para levar qualquer projeto a bom sucesso. E qual é a maior dificuldade que costumam enfrentar? Eu penso que a primeira dificuldade que vem sempre na cabeça de todos os empreendedores, e eu compreendo completamente, é a questão financeira. Portanto, particularmente hoje em dia, é um problema conseguir identificar, e é sempre problemático conseguir identificar e cativar as fontes de financiamento necessárias para levar a bom porto um bom projeto. Portanto, e isso é uma dificuldade, sendo que existem soluções nesse sentido. Posso lhe dizer talvez que a nossa maior dificuldade, possivelmente porque também trabalhamos com projetos e ideias de negócio bastante inovadoras, por norma fogem um bocadinho à rotina das entidades licenciadoras, que para nós o licenciamento de atividades que não são comuns é sempre, não direi problemático, mas é sempre um processo duradouro e bastante árduo. Porque está tudo muito direcionado para aquilo que é standard, para aquilo que é padronizado. Exatamente. E, portanto, quando é necessário consolidar o licenciamento de entidades ou de empreendedores em áreas que não é o hábito, que não são habituais, que são muito inovadoras, não há histórico, não há experiência das instituições e, portanto, a legislação, por norma, não é muito clara, porque a legislação comunitária diz uma coisa, por vezes a transposição diz outra, portanto, por vezes há transposição, mas não há depois vistoria, não há verificação e, portanto, há aqui algumas lacunas de mercado que era importante preencher e concluir. E por parte de quem é vosso parceiro depois no terreno, é burocrático esse processo de conseguir encontrar a solução para cada pessoa? É burocrático, sem dúvida. Eu acho que penso que também tem vindo a melhorar bastante. Portanto, nós hoje já é-nos possível identificar soluções, desenvolver soluções que há algum tempo possivelmente seria muito mais difícil. Mas são processos burocráticos, são processos que não são sempre lineares, que requerem avaliação muitas vezes externa, que muitas vezes têm que ir a Lisboa, aos centros de decisão, e que neste processo, por vezes, perde-se um pouco daquilo que é a ótica regional, a relevância do produto a nível regional. Aí as entidades regionais ainda não estão também devidamente programadas e preparadas para esta realidade? Sim, mas eu penso que muitos dos nossos parceiros regionais também fazem, no melhor das suas capacidades, aquilo que podem com as armas que têm. Portanto, mas isso significa que é um país centralizado? Um pouco, eu diria que sim. O Ucrânia é um exemplo disso. Portanto, nós temos análises muito centralizadas, por vezes, que eu penso que será natural em todos os processos, mas que por vezes não se percebe um pouco o intuito e é muito difícil depois de esclarecer, porque está tudo muito centralizado e por vezes aquilo que tem muita relevância a nível da região, se for analisado por alguém de fora, não tem a relevância que deveria ter. Portanto, ou seja, alguém que esteja num gabinete em Lisboa pode não perceber a utilidade prática eu diria que sim. de algo que aqui na região faria mais sentido. Eu diria que sim. E para uma atividade muito própria, uma realidade muito própria, que é a realidade da região do Algarve, como será a realidade de outras regiões do país, mas diria que sim, que isso é de facto uma limitação. Isso obriga-vos a trabalhar a dobrar? Sim, e obriga-nos a conhecer muito bem o sistema e a conhecer como é que trabalhar esse próprio sistema e a trabalhar, no bom sentido, aquilo que é a informação que devemos apresentar, valorizando aquilo que são as competências da região. Portanto, eu penso que sim. Isso significa que o CRIA também cresceu? Sim, eu diria que sim, o CRIA tem vindo a crescer. Hoje sentem que estão melhor preparados para ajudar quem vos possa procurar? Sem dúvida, portanto, cada processo, cada empreendedor que apoiamos, eu penso que é uma experiência adicional. Eu dou-lhe um exemplo prático, nós se trabalhamos com alguém que produz minhocas, a seguir trabalhamos com alguém que tem uma patente na área de farmácia, depois a seguir vem alguém com um processo nas áreas de internacionalização energética, portanto, e isso é sempre muito interessante trabalhar, abre-nos também o leque daquilo que são as possibilidades, o conhecimento da região e da universidade, e dá-nos um conhecimento muito mais abrangente da região e do que é que a região pode e do que é que temos que fazer.
o CRIA é responsável por criar muitos postos de trabalho. Eu espero que sim, não apenas diretamente, como principalmente indiretamente. Porque há muita gente que vocês ajudaram que, entretanto, como dizia há pouco, já está no mercado, está implementado, com negócios a correr. Exatamente, e para nós um caso de sucesso é saber que ao fim de 1 ano, 2 anos, nós temos empresas com quem continuamos a trabalhar, que têm criado postos de trabalho qualificado, que estão a criar riqueza, que estão a pagar impostos, que estão a colocar pessoas resultantes da Universidade de Algarve e dos outros centros de conhecimento. Portanto, isso para nós é um indicador de sucesso. E, portanto, em jeito de conclusão, podemos dizer que estes são os tempos de inovar. Eu penso que sim, cada vez mais que nunca. Penso que neste momento é tempo de inovar, é tempo de diferenciar, é tempo de conhecer o mercado, estar mais atento para o mercado, para aquilo que as pessoas querem, para aquilo que as pessoas necessitam, e estar mais atento para as oportunidades quando elas possam surgir. A todo o nível, ou a nível de desenvolvimento interno na empresa, para captação de oportunidades, quer para, para o mecanismo de empreendedorismo, criar algo por si próprio. Portanto, acho que cada vez mais estar atento ao que existe e ter um conhecimento mais abrangente das nossas oportunidades do universo que nos rodeia é cada vez mais importante. E do que for necessário. Gostaria só de dizer que a Universidade do Algarve o CRIA é uma porta aberta e, portanto, qualquer processo mais formal ou menos informal podem nos contactar e com certeza daremos uma resposta célere e positiva. Hugo Barros, muito obrigada pela sua presença aqui. Fica então esse desafio lançado a quem nos está a ouvir de olhar, pelo menos, à volta com outros olhos. Quem sabe não se encontra até perto uma ideia de empreendedorismo. Muito obrigado. Muito obrigada, Hugo, mais uma vez. E como dizíamos, o CRIA tem ajudado a criar postos de trabalho, mas a verdade é que o